Olá, eu sou a Nina, letróloga, psicanalista, psicopedagoga e especialista em saúde mental. Sejam muito bem-vindos ao Ego, Psicanálise em Podcast. Hoje vamos finalizar a análise ao tema da depressão materna, proposto pelo conceito de mãe morta, que foi desenvolvido pelo psicanalista e psiquiatra egípcio André Green, no livro que se chama Narcisismo de Vida, Narcisismo de Morte, lançado em 1980. Nos episódios anteriores, a gente já conectou essa ideia com vários estudos de Freud, Fernando Ribari, Donald Winnicott, Lacan, outras obras do próprio André Green. Então, se você ainda não ouviu, eu sugiro que você dê uma olhadinha nos episódios anteriores, porque eles vão te ajudar a entender melhor o que a gente vai discutir aqui. Então, essa conclusão, eu ressalto que o André Green, ele aborda o conceito da mãe indisponível emocionalmente e as suas consequências psíquicas no filho. Nós vamos discutir também como essa experiência se manifesta por meio da atualização projetiva, da revivescência, da reminiscência e vamos listar 6 consequências desse processo para o desenvolvimento psíquico que são relatadas pelo autor. Por fim, eu vou fazer um comentário como uma tentativa de amenizar o sofrimento desse indivíduo adulto que teve uma mãe emocionalmente indisponível quando era criança. Então, no texto, o Green menciona que alguns efeitos detonam a estrutura do filho dessa mãe morta e marcam a estrutura dele em outras fases da vida, fases posteriores a essa fase do trauma. Um desses efeitos é a atualização projetiva. A atualização projetiva, ela se refere ao fenômeno em que o sujeito, interagindo com outras pessoas, projeta nessas pessoas aspectos da sua própria história emocional. No contexto da mãe morta, isso significa que o indivíduo pode ver nos outros, na namorada, na esposa, nos próprios filhos, nos amigos, a ausência afetiva que ele experimentou com a mãe. E assim ele repete esse padrão nas suas relações. Por exemplo, alguém que cresceu com uma mãe emocionalmente distante pode inconscientemente escolher parceiros afetivos igualmente frios, inacessíveis. Assim a pessoa recria a dinâmica do passado, porque, afinal, o nosso aparelho psíquico busca sempre o ambiente com que ele está familiarizado. Outro efeito que o Green ressalta é a revivescência. A revivescência está relacionada ao retorno intenso, quase real, de uma experiência emocional passada. No caso da mãe morta, o sujeito não só se lembra da dor do abandono, mas ele revive essa perda de maneira intensa. E essa revivescência é atualizada em diferentes momentos da vida. Quer dizer, em termos práticos, quando o sujeito passa por situações de separação, de rejeição, elas são sentidas como se fosse a repetição exata da perda inicial da mãe. Mesmo que a nova experiência seja de menor impacto, o sujeito revive o luto, revive o sentimento de abandono, revive o sentimento de desamparo, de rejeição. E o Green também menciona a reminiscência, quer dizer, a revivescência e a reminiscência, que seria um retorno mais fragmentado, mais difuso do passado, também de forma inconsciente. Então, diferente da revivescência, que é mais intensa, que é mais carregada, a reminiscência vem como um eco psíquico, né? Nesse caso, um eco psíquico da perda do amor materno, sem que o sujeito tenha consciência dessa origem. Nesse caso, uma pessoa pode ter dificuldade de se apegar emocionalmente, de criar vínculos, sem perceber que isso está ligado à sua primeira experiência de abandono, que é aquela do abandono materno. Então, nesse sentido, é importante destacar que os aspectos dessa ambivalência do afeto materno sugerem que a ausência materna pode tanto dar vida, impulsionando a busca por sentido, facilitando vínculos emocionais e afetivos quando a pessoa já está adulta, e também pode matar, porque pode gerar angústia e pode gerar esse vazio, essa
revivescência, essa reminiscência de solidão, de abandono, de desamparo, de rejeição. Então, continuando, o André Green elenca 6 consequências que surgem no psiquismo do sujeito depois dessa experiência com a mãe morta. E essas consequências refletem a maneira como essa experiência molda a relação do indivíduo consigo mesmo e com os outros. Daí eu tentei resumir essas ideias da seguinte forma. Primeiro, identificação alternada com a mãe morta, que é quando o sujeito pode, em momentos diferentes, se identificar com a mãe morta ou com a criança abandonada, que ele viveu no passado, que ele foi no passado, a mãe morta que ele teve no passado e a criança abandonada que ele foi no passado. Quando identificado com a mãe morta, ele pode se tornar emocionalmente distante e apático, e quando se identifica com a criança, ele vai se sentir constantemente rejeitado e desamparado. Segundo, negação da fantasia da mãe morta, quer dizer, o sujeito pode bloquear, negar completamente a lembrança ou o impacto emocional da experiência com a mãe morta. Isso pode gerar dificuldades em acessar as emoções genuínas ou enfrentar situações de perda no futuro, na fase adulta. Terceiro, atividade alucinatória e dissociação. Em alguns casos, o sujeito pode desenvolver fantasias ou alucinações relacionadas à mãe morta, tentando preencher inconscientemente essa ausência. E isso pode levar a um estado dissociativo seríssimo, onde a realidade e a fantasia se misturam. Quarto, o surgimento de um falso seio, um falso self, um falso bebê. Então, o sujeito pode criar um falso self, quer dizer, uma falsa identidade para ele mesmo, né? Uma falsa personalidade, uma falsa identidade para ele mesmo. E ele cria esse falso self para lidar com a perda e se proteger do sofrimento. Ele pode também projetar em objetos ou pessoas um falso seio, quer dizer, uma ilusão de que aquela pessoa ou de que aquele objeto de amor pode oferecer uma nutrição emocional para ele. E esse sujeito pode também desenvolver um falso bebê, quer dizer, uma tentativa de preencher o vazio dependendo de terceiros, quer dizer, a pessoa regride a essa fase inicial, quando ela quando passou por essa experiência de rejeição, ela regride a esse estágio na fase adulta, e na fase adulta ela reproduz esse comportamento de dependência de outras pessoas, assim como um bebê fazia, como um bebê faz. Quinto, a transformação da relação com o outro. O sujeito pode ter dificuldade em se relacionar, porque ele oscila entre a busca intensa pelo outro e o medo de reviver a perda do outro. E isso gera padrões de apego instáveis, porque ele pode ficar evitativo ou ele pode ficar extremamente dependente. E sexto, o impacto na capacidade de amar e ser amado. Porque, obviamente, o trauma da mãe morta pode gerar uma sensação persistente de nunca fui amado, nunca fui amado. E esse sentimento pode levar à incapacidade de confiar no amor dos outros e à crença de que qualquer vínculo afetivo está fadado ao fracasso. Então, esse conceito da mãe morta em André Green é crucial para entender o impacto da ausência emocional materna no desenvolvimento psíquico de uma pessoa. Através da atualização projetiva, da revivescência, da reminiscência, o sujeito revive essa experiência ao longo da vida toda, e isso molda as suas relações e a sua identidade. Essas 6 consequências destacadas por Green, que eu coloquei aqui, que eu resumi aqui, mostram como essa revivescência pode levar a dificuldades emocionais, afetivas e relacionais e influenciar profundamente, derradeiramente, a maneira como o indivíduo enxerga o mundo e enxerga a si mesmo. Então, esse conceito da mãe morta, ele se refere a uma mãe emocionalmente inacessível, que perdeu a vitalidade psíquica e que, devido à depressão ou outras razões da vida, ela não consegue mais investir afetivamente no filho. E isso gera um impacto profundo no desenvolvimento desse filho,
desse sujeito e resulta em todas essas dificuldades de identificação, de afetividade, de segurança emocional que a gente mencionou. Mas essa ausência de afeto faz com que a criança enfrente a perda e o desamparo ao perceber a morte dessa mãe psíquica de um jeito muito precoce, de um jeito muito traumático. Então, há uma necessidade de preencher esse vazio, o que pode gerar repetições inconscientes no futuro, né? Uma compulsão à repetição. Por isso, o sujeito tende a repetir o padrão de identificação com essa mãe emocionalmente ausente em outras relações. E ele pode buscar no outro, no parceiro, nos amigos, em figuras de autoridade, no outro, em geral, a compensação para essa perda inicial, porque ele projeta essas expectativas que ele tinha sobre a mãe em terceiros, em outras pessoas. Então, você já deve ter percebido que, com o que eu falei hoje, e depois de ouvir os episódios anteriores, que tem um jogo de amor e ódio aí nessa situação, nessa relação entre mãe e filho. Porque existe o desejo de recuperar a mãe perdida, o desejo da reciprocidade do amor materno, né, do amor que a criança investe na mãe. Existe esse desejo de ter essa mãe afetuosa. Mas, ao mesmo tempo, existe uma raiva muito grande pela ausência emocional dessa pessoa. E esse conflito interno pode gerar dificuldades em estabelecer vínculos saudáveis e narrativas funcionais para a própria vida do sujeito. Como consequência, o sujeito tenta transferir a sua carência para uma nova figura e tenta reconstruir essa experiência, que seria a experiência com a mãe, em outros vínculos. Então é como se a mãe fosse uma figura mítica, uma esfinge, que diz para o filho: decifra-me, eu te devoro. Como aquela do Édipo, né, lá do drama de Sófocles. Quer dizer, a pessoa vive um dilema, ela busca entender essa perda e ao mesmo tempo ela sofre por essa perda. Daí o conceito de mãe morta, ele é fundamental para entender certas estruturas psíquicas que são marcadas pela depressão, pela dificuldade de apego, pela repetição de padrões relacionais. A ausência afetiva da mãe, ela gera um vazio, mas ela também define como o sujeito vai se relacionar com os outros e consigo mesmo ao longo da vida. E essa consequente solidão provocada por esse vazio, esse sentimento de solidão provocado por esse vazio psíquico, se liga diretamente à forma como o sujeito se relaciona com as outras pessoas. Quanto menos esse sujeito quiser ou conseguir conhecer e aceitar esse vazio, maior é o temor que ele vai sentir diante da solidão. E maior é o temor que ele vai sentir diante desse vazio que ele carrega em si mesmo. E como consequência, ele acaba exigindo muito mais das outras pessoas, sobrecarregando as outras pessoas com exigências de afeto, por exemplo. E ele busca no outro uma fuga desse medo, desse desamparo, uma fuga desse sentimento de rejeição, uma fuga da possibilidade de ter que reviver o luto. No caso, o luto da mãe. No entanto, se a gente para pensar, a solidão, ela também pode ser salvadora, porque a falta é necessária. E é somente com a falta que é possível desejar alguma coisa. A gente só deseja aquilo que a gente não tem. Então, a ausência, essa falta, ela é necessária. E é fundamental a existência de um vazio, porque é a partir desse vazio que cada um de nós pode criar diferentes significados, mas só com a condição de que a gente reconheça que tem esse vazio dentro de si. Não só as pessoas que cresceram com uma mãe afetivamente distante, mas todas as pessoas que cresceram com faltas em diversos e diferentes aspectos da própria vida. Então, assim, ok, nós temos consciência de que a vida tem um tempo limitado, de que a gente não sabe exatamente quanto tempo a gente vai viver, mas a gente sabe que em algum momento a vida vai chegar ao fim, né? Então a gente tem que aproveitar a vida, isso em conhecimentos gerais. No entanto, a gente também precisa nutrir os nossos vazios, sem parar de sentir medo deles. Não tem outra escolha.
Ou a gente encontra uma forma de dar sentido a esses vazios, uma forma de dar uma narrativa nova para a nossa vida, admitindo a presença desses vazios, ou esses vazios vão consumir e comprometer o percurso da nossa vida inteira. Então, por que a gente tem medo da solidão? Por que a gente evita enfrentar a solidão e tenta se livrar dela? Muitas vezes, nós recorremos à identificação com os outros, com outra pessoa, como um refúgio confortável. Porque o simples fato de perceber que alguém compartilha de uma mesma sensação ou de uma mesma experiência de vida já traz alívio. E essa identificação cria um espaço muito acolhedor nas relações, porque ela distrai a gente da nossa própria solidão. Mesmo assim, a gente nunca se identifica completamente com o outro. E o outro também nunca vai se identificar completamente com a gente. Porque afinal nós somos pessoas, indivíduos, sujeitos distintos. Existe sempre um ponto de solidão inevitável. E esse ponto é que faz a gente lembrar de um vazio essencial da nossa existência. Esse vazio traz a percepção do desamparo, traz a percepção da nossa necessidade do outro, inclusive no momento lá da infância, quando esse outro, no caso a figura materna, estava disponível ou não. Então, esse vazio é que traz a percepção da necessidade do outro, mesmo quando a gente reluta, se recusa a admitir essa necessidade, essa dependência. Então, é necessário reconhecer o vazio criado no passado e dar uma narrativa para esse vazio no presente por meio de um processo terapêutico, de uma atividade criativa, de uma atividade física ou até mesmo da escrita, que também pode ser criativa, né? Porque assim, esse vazio vai se tornar algo que vai possibilitar a criação de uma narrativa. Algo que ajude a integrar essa experiência traumática à história de vida do indivíduo. Assim, criando uma narrativa para esse vazio, é possível ressignificar o passado. E aí sim, construir um presente, construir um futuro com menos sofrimento e com maior autonomia emocional. Esse episódio, por enquanto, foi o mais longo de todos, porque um episódio conclusivo, um episódio um pouco mais sensível, mais direto, e eu espero que todo mundo que conseguiu escutar esses episódios anteriores e o de hoje consiga esclarecer um pouco as dúvidas a respeito das consequências da depressão materna na vida do filho, da ausência afetiva da mãe na vida do bebê e como esse impacto se estende por toda a vida do sujeito. Então, muito obrigada pela atenção de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau!